Treinador do Olímpia no jogo entre Fluminense e Grêmio. O time paraguaio pode ser punido pela Conmebol. Vasco entra com recurso e vai jogar no Maracanã. Fábio renova por 2 temporadas com o Fluminense e o volante Alexander volta a ficar à disposição de Fernando Diniz. Fluminense tem 5 jogadores com contratos se encerrando no fim da temporada. Fernando Diniz fará sua primeira convocação à frente da seleção brasileira nesta sexta-feira. Saudações tricolores, eu sou Gabriel Maia, faço parte aqui da equipe do ST.com. Você já conferiu há pouco as manchetes do dia. Se você gostar do nosso conteúdo, não deixe de se inscrever no nosso canal e deixar o like no vídeo. E vamos para a rodada de notícias de hoje, dia 18 de agosto de 2023. Bom, Fluminense anunciou ontem, dia 17, a renovação por 2 temporadas com o goleiro Fábio. O tricolor teve que enfrentar uma pequena concorrência, ou pelo menos um esboço de uma concorrência por parte do Cruzeiro, onde Fábio é ídolo, é o último clube dele antes de vir pro Fluminense, né? Foi dispensado lá com a SAF de Ronaldo. Fábio, curioso, é que ele é o jogador mais velho a vestir a camisa do Fluminense. Ele tem 42 anos, com essa renovação ele pode chegar até os 45 anos atuando pelo Fluminense e consolidar ainda mais a sua conquista. Mais uma notícia boa, o volante Alexander, que também atuava como lateral esquerdo ali, né, quando podia com o Diniz, quando precisava, voltou a ficar disponível para o treinador depois de ficar muito tempo lesionado. Muito tempo no DM, né? A gente fica aí na expectativa do jogador, né? Se o jogador vai ou não receber alguma minutagem, alguma oportunidade já diante do América Mineiro na partida de amanhã. E é claro, ficar observando se o jogador entrar em campo, qual é a real condição dele, física, né? De ajudar o time já no duelo da Libertadores contra o Olímpia na próxima quinta-feira. Bom, já que falamos de Olímpia, nós temos 2 notícias aí envolvendo os paraguaios. A primeira delas é que o técnico deles, o Francisco Arce, esteve presente na partida entre Grêmio e Fluminense lá em Porto Alegre, pela última rodada do Brasileirão, né, a rodada que fechou o primeiro turno, e ele claro, ele esteve ali para observar o Fluminense, né, e já de olho ali no confronto de quinta-feira, estudando, né, a partida vai ser no Maracanã, e ele com certeza estava estudando o time do Fluminense. A gente tem que ficar bem preparado e preparar a classificação no Rio de Janeiro, porque lá é bem difícil, ainda mais com o histórico do Fluminense jogando fora de casa. Bom, a segunda notícia é que o Olímpia pode ser punido pela Conmebol por uso de bombas e fogos de artifício dentro do seu estádio na partida contra o Flamengo, que selou a classificação dos paraguaios para as quartas de finais. Após a confirmação da vitória sobre o Flamengo, aconteceu um verdadeiro show de fogos lá, cara, dentro do Defensores del Chaco, que é o estádio deles. O desfecho dessa história a gente ainda não sabe, mas você vai acompanhar o resultado disso lá no nosso site, saudaçõestricolores.com. E assim que o martelo for batido, a gente solta lá no nosso site, você vai poder acompanhar, tá bom? Bom, agora um assunto que vem voltando recorrentemente a ser destaque. Maracanã, Vasco, Fluminense, Flamengo, enfim. O Vasco vai mandar o seu jogo contra o Atlético Mineiro realmente no Maracanã. Isso tem sido assim, tema de muitos debates, muitas reviravoltas, porque o Fluminense chegou a conseguir uma liminar que impedia que a partida acontecesse no Maracanã. Mas aí o departamento jurídico do Vasco conseguiu, através de um recurso, uma reviravolta na decisão. Então o jogo mantido para o Maracanã. Só que a gente lembra que recentemente o Flamengo recebeu o Grêmio no Maracanã, quarta-feira, dia 16, pela Copa do Brasil. O Fluminense recebe o América Mineiro também no Maracanã amanhã, sábado, pelo Campeonato Brasileiro. E aí no domingo, até o momento, o Vasco vai sim receber o Atlético Mineiro também pelo Campeonato Brasileiro, enquanto já na quinta-feira, na próxima quinta-feira, o Fluminense recebe o Olímpia também no Maracanã pela Libertadores. E aí a gente lembra, Fluminense e Flamengo são os responsáveis pelo investimento na infraestrutura do estádio, já que são a dupla que gere ali, né? Enquanto o Vasco tem seu próprio estádio, que é São Januário, e além disso, se entende que a necessidade do jogo pede um estádio maior, sua torcida vai comparecer em maior número, tinha também o Newton Santos, que está livre, e também não é do Botafogo, assim como o Maracanã é público. O Botafogo apenas administra, como fazem Fluminense e Flamengo com o Maracanã. E tem um detalhe que o Newton Santos estaria perfeitamente encaixado no calendário, porque o Botafogo ele joga sábado, enquanto o Vasco joga no domingo, e o Botafogo ainda joga fora de casa contra o São Paulo, ou seja, viaja, não utiliza o Newton Santos. O Vasco prefere tumultuar, mesmo tendo todos os motivos para não fazê-lo.
Mas, mudando de assunto, Fernando Diniz fará sua primeira convocação como treinador da seleção. A convocação será feita tendo em mente aí os amistosos contra Bolívia e Peru, que acontecerão respectivamente nos dias 8 e 12 de setembro, mês que vem já, tá? A expectativa é que Fernando Diniz convoque até mesmo Nino e André, que são volantes do Fluminense. Inclusive, André e Nino já foram convocados anteriormente. André chegou a realmente jogar com a seleção. Nino, infelizmente, aí, né, foi convocado, mas sofreu uma lesão quase já na data de ir. Na verdade, acho que um jogo anterior ele sofreu uma lesão, não conseguiu viajar. Agora deve ser chamado e deve conseguir sim jogar, ainda mais com o Fernando Diniz, que já conhece, já são dois jogadores de confiança do técnico. A gente não sabe como é que vai ser essa relação na seleção ainda. Para quem quiser acompanhar a convocação, ela será transmitida através do canal da CBF aqui mesmo no YouTube a partir das 1h30 de hoje, tá? Sexta-feira, dia 18. Então, no canal do YouTube você confere. Canal do YouTube da CBF e, é claro, logo depois a gente tem a nossa cobertura aqui também no nosso site. Bom, última notícia da nossa rodada de notícias de hoje é que o Fluminense tem 5 jogadores com contrato se encerrando no final dessa temporada. Esses jogadores são Felipe Melo, Giovani, Caio Vinícius, Jorge e Lelê. Felipe Melo é um dos homens de confiança de Diniz, né? Tá sempre ali entre o time titular e tal. Giovani e Caio Vinícius poucos são utilizados, já enquanto Jorge e Lelê são jogadores que não pertencem ao Fluminense, estão emprestados. A gente ainda não sabe o desfecho de cada um, né? O Jorge ele vem sofrendo com muitas lesões, passou mais tempo no DM, infelizmente, do que ajudando o time em campo. Ele tem qualidade, mas tem muita lesão. Lelê é aquele reserva atuante. Ele sempre começa no banco de reserva, mas está sempre ali tendo seus minutos de jogos. A gente não sabe se o Fluminense vai querer comprar algum desses jogadores, mas a gente espera aí que pelo menos Lelê fique. Eu acho uma peça, um bom reserva para o Fluminense. Agora Jorge, infelizmente, eu já vi ele jogando, qualidade ele tem, mas fica muito tempo no DM, acaba que não é muito útil no elenco, né? Aí a gente não sabe também como é que vai ser com o Jorge, se ele vai voltar lesionado para o Palmeiras, se ele vai ter se recuperado, se vai estender esse contrato aí de empréstimo por mais tempo para o jogador se recuperar ainda no Fluminense. Não sei como é que vai ser feito aí as negociações. A gente lembra também que Fábio fazia parte desse grupo de 5 jogadores. Fábio que renovou recentemente seu contrato por 2 temporadas. Bom, chegamos ao final de mais um rodada de notícias, na verdade do nosso primeiro rodada de notícias. Isso que vai ser um quadro aqui, se Deus quiser, diário no nosso canal no YouTube. Para continuar informado, inscreva-se aqui no nosso canal, ative o nosso sino de notificação. Sempre que sair vídeo você vai ser notificado. Eu fico por aqui, saudações tricolores e até mais com mais notícias do Fluminense.